Olá, você que acompanha a nossa programação. O Câmera Aberta desta sexta-feira já está no ar. Confira agora os destaques que preparamos para a edição de hoje. Fé e tradição marcam celebrações de Corpus Christi em todo o país. Instituição de Tubarão oferece apoio a pacientes renais há 13 anos. E ainda, campanha incentiva a reciclagem de figurinhas da Copa em Tubarão. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. O Câmera Aberta já está no ar. E nós iniciamos o jornal falando sobre a solenidade de Corpus Christi, celebrada nesta quinta-feira. A data, uma das mais importantes do calendário da Igreja Católica, reúne fiéis em momentos de oração, procissões e na confecção dos tradicionais tapetes coloridos que tomam conta das ruas. Fé, devoção e tradição marcaram as celebrações de Corpus Christi nesta quinta-feira. A data tem como principal objetivo recordar e honrar a presença de Jesus Cristo na Eucaristia, um dos principais pilares da fé católica. Então, a procissão de Corpus Christi ela surgiu no século XIII, inicialmente na cidade de Liege, na Bélgica, depois foi para a Itália, e por conta de alguns milagres eucarísticos, ela foi se espalhando por toda a Europa e já no século XIV no mundo todo. E aqui na nossa região nós temos a tradição muito forte, até por conta da colonização espanhola e portuguesa, de enfeitar as ruas. E Corpus Christi é uma palavra latina, duas palavras, né, que literalmente significa o corpo de Cristo. Então é o dia em que nós católicos celebramos a Eucaristia, e é o único dia do ano em que a Eucaristia sai em procissão pelas ruas da nossa cidade. E nós temos a tradição, para nós católicos, o Senhor está presente na Eucaristia, como ele mesmo disse, então nós enfeitamos as ruas como uma forma de devoção, de reconhecimento, de embelezar essa devoção tão antiga na história da Igreja. E desde as primeiras horas da manhã, voluntários e fiéis se mobilizaram em Tubarão para preparar os tradicionais tapetes decorados, feitos com serragem colorida, flores, areia, pó de café e outros materiais. As obras de arte a céu aberto formam caminhos por onde passa a procissão com o Santíssimo Sacramento. Só na Catedral Diocesana, cerca de 500 pessoas auxiliam na confecção. O Jorge, por exemplo, já participa da celebração há 26 anos. A confecção dos tapetes ela já tem início há 2 semanas atrás com a pintura das serragens, a confecção dos quadros, dos desenhos que vão ser formulados aqui. E para que no dia de hoje a gente se encontre num sentido de unidade, de aproximação de pessoas, de amizade, de comunidade, num espírito de fé entre nós e Deus, principalmente sobre todo o translado da pessoa de Jesus Cristo pelo esse tapete. É uma alegria muito grande vir aqui, dedicar esse dia especificamente para a pessoa de Jesus Cristo. É uma importância, assim, de um valor inestimável. A Maria Tereza, de apenas 12 anos, já participa da confecção dos tapetes desde cedo com a família. E ela conta como é a experiência. É muito legal, porque a gente vem sozinho, mas aí a gente acaba encontrando um monte de gente. A gente vai encontrando amigo, a gente vai ficando junto, assim, vai indo nos tapetes que precisa de ajuda. É muito legal. Para os católicos, Corpus Christi é mais do que uma data no calendário religioso. É um momento de renovar a esperança, fortalecer a espiritualidade e testemunhar publicamente a fé por meio da oração e da participação comunitária. E agora nós mudamos de assunto e falamos de segurança pública. Um homem morreu no final da tarde de ontem depois de um acidente de trânsito às margens da BR-101, no bairro São Cristóvão, aqui em Tubarão. Os detalhes dessa e de outras ocorrências você confere agora. Um acidente grave envolvendo uma motocicleta e um caminhão causou a morte de uma pessoa no final da tarde desta quinta-feira em Tubarão. A batida aconteceu por volta das 6 horas da tarde na marginal da rodovia BR-101, no bairro São Cristóvão. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e enviou 3 viaturas para o atendimento. Mas, quando as equipes de socorro chegaram ao endereço, encontraram o piloto da moto caído e já sem vida.
O homem, que não portava documentos e não pôde ser identificado na hora, tinha ferimentos graves e morreu no próprio local, impedindo qualquer tentativa de reanimação por parte dos socorristas. E em São Ludgero, um incêndio de grandes proporções destruiu uma casa no final da tarde desta quinta-feira. O fogo começou por volta das 5 horas em um imóvel construído parte de madeira e parte de alvenaria, no bairro Ponte Baixa. Assim que os socorristas chegaram ao endereço, viram que as chamas já tinham tomado conta de quase toda a estrutura da casa, restando intacta só a parte de alvenaria onde ficava a cozinha. No meio da operação, os bombeiros precisaram ainda retirar de dentro da casa um botijão de gás que estava com a válvula de segurança rompida e tinha vazamento. O recipiente foi carregado para um ponto aberto e seguro até que todo o gás saísse por completo, eliminando o risco de explosão. A Cooperativa de Energia Elétrica também foi acionada para comparecer ao local e desligar a rede, garantindo a segurança dos profissionais e dos moradores. E uma operação de resgate mobilizou as equipes de emergência na tarde de quarta-feira em Sangão, depois de uma caminhonete sair da pista e capotar às margens da BR-101. O acidente aconteceu na região do Morro Grande. Depois do capotamento, o veículo parou dentro de uma vala com água, o que tornou o acesso às vítimas mais difícil e exigiu apoio do Corpo de Bombeiros para a retirada dos ocupantes. Quando os socorristas chegaram ao local, 2 homens de 61 e 64 anos precisavam de atendimento. Um deles já recebia os primeiros socorros da equipe da concessionária responsável pela rodovia, enquanto o outro aguardava um resgate próximo ao veículo. Para vencer o trecho alagado e garantir a retirada das vítimas em segurança, os bombeiros montaram uma passagem improvisada com o uso de uma escada. E na quarta-feira, a Polícia Civil de Laguna esclareceu, em menos de 72 horas, o latrocínio que vitimou um homem de 79 anos em Laguna. O crime aconteceu no bairro Cabeçudas no último domingo e terminou com a prisão de 2 suspeitos, de 31 e 36 anos. As investigações foram conduzidas pela Delegacia de Investigação Criminal de Laguna e o delegado Rubem Teston falou sobre o caso. E além de terem levado os seus objetos como celulares, televisão e dinheiro espécie que ele tinha consigo, também ceifaram a vida da vítima mediante golpes de faca, um crime hediondo que fez com que a DIC de Laguna trabalhasse de forma incansável nas últimas 72 horas, contando inclusive para a identificação, para a coleta de indícios, com auxílio da Polícia Militar, e tendo sido preso um dos autores e analisados os demais indícios, nós conseguimos também realizar a prisão do segundo coautor, o qual já possuía 2 mandados de prisão contra si emitidos pelo Poder Judiciário por violência doméstica, e esse também foi encaminhado ao presídio e teve nesse momento também a representação por sua prisão preventiva, sendo nesse instante definido e finalizado o inquérito policial número 9 da nossa unidade, o qual foi possível também verificar que a motivação para o crime é que um desses autores, o primeiro autor de 31 anos, havia vendido um aparelho de celular para a vítima no sábado, dia 30 de maio, e ele percebeu que a vítima tinha dinheiro em espécie consigo, uma vez que o idoso tinha o costume de sacar os seus aposentos logo no final do mês e ficava com dinheiro consigo, o que fez com que esse autor acabasse almejando obter esse valor. Então ele traçou esse plano juntamente com outro coautor de 36 anos, e eles retornaram durante a madrugada e, além de terem subtraído uma importância em espécie, um aparelho televisor e 2 celulares, eles também acabaram matando a vítima com golpes de facas, mais de 20 facadas com relação à vítima, um crime extremamente grave e hediondo, o que fez com que as forças de segurança trabalhassem de forma ininterrupta no caso, com esse apoio que a DIC de Laguna recebeu também da Polícia Militar, por meio do canil do Batalhão da Polícia Militar de Laguna.
Nós vamos para um breve intervalo e em seguida você confere os detalhes da previsão do tempo para este fim de semana aqui na nossa região. E ainda, a instituição de Tubarão oferece apoio a pacientes renais há 13 anos. Não saia daí, pois voltamos já já. Estamos de volta com câmera aberta e agora vamos conferir os detalhes da previsão do tempo aqui para nossa região ao longo deste fim de semana. O fim de semana será de tempo estável em toda a região, com predomínio de sol entre nuvens e temperaturas agradáveis. No sábado, em Tubarão, os termômetros variam entre 12 e 21 graus. Em Laguna, a mínima de 14 e máxima de 18 graus. Já em Bituba, a temperatura fica entre 13 e 20 graus, também com sol aparecendo entre períodos de maior nebulosidade. Em Gravatal, as temperaturas ficam entre 12 e 22 graus, registrando a maior máxima da região. Em Jaguaruna, a previsão indica mínima de 16 e máxima de 18 graus. Já em Pescaria-Brava, os termômetros variam entre 12 e 21 graus. No domingo, o cenário muda muito pouco. Em Tubarão, a mínima segue em 12 graus, com máxima de 20. Laguna terá temperaturas entre 15 e 18 graus, enquanto em Bituba registra mínima de 14 e máxima de 19 graus. Em Gravatal, os termômetros variam entre 12 e 20 graus. Jaguaruna permanece com temperaturas entre 16 e 18 graus. Já em Pescaria-Brava, a previsão aponta mínima de 12 e máxima de 20 graus. E olha, uma instituição aqui de Tubarão há 13 anos ajuda pacientes renais que enfrentam dificuldades durante o tratamento. Além do suporte com medicamentos, alimentação e orientação, o trabalho também oferece acolhimento para dezenas de famílias da região. Consultas, exames, medicamentos e tratamentos contínuos fazem parte da rotina de quem convive com uma doença renal. Mas para muitos pacientes, os desafios vão além da saúde e incluem dificuldades financeiras e a espera por atendimentos especializados. Há 13 anos, uma instituição de Tubarão atua justamente para oferecer apoio a essas pessoas. O trabalho do GRARC, ele é voltado para apoiar esses pacientes que têm problemas renais e precisam de um suporte e às vezes eles não encontram esse suporte na rede pública de saúde. Nós sabemos que tem, mas muitas vezes eles ficam anos esperando, meses esperando na fila do SUS por uma consulta, um exame, um medicamento. A entidade atende pacientes de diversas cidades do sul catarinense e oferece suporte para quem muitas vezes não consegue acesso rápido a serviços essenciais pela rede pública. Eu estou aqui já há uns 2 anos. Fazem 3 anos que eu faço hemodiálise e já estou na fila de transplante, aguardando, né? E aí, por intermédio da clínica lá, eu fiquei sabendo dessa associação aqui. E gostei muito daqui, é uma família. Aqui é muito bacana, a gente se reúne, a gente faz algumas atividades, bate um papo. E é uma vez ao mês também, é uma coisa bem light. A instituição possui atuação em outras regiões do estado e presta assistência para pacientes da Murel, ANREC e AMESC. E nós atendemos mensalmente aqui em torno de 60 pacientes, tanto usuário como familiar, porque diretamente nós atendemos o paciente, mas indiretamente o familiar, né, prestando todo esse tipo de apoio. O trabalho inclui distribuição de medicamentos, suplementação alimentar, cestas básicas e atividades de orientação e acolhimento. Para quem não sabe, o paciente renal, ele é um paciente que ele é muito debilitado por conta da hemodiálise que ele realiza muitas vezes. Alguns são transplantados, alguns estão na fila do transplante, então é uma doença que acomete muito. Poucas pessoas conhecem, mas de fato é uma doença que acomete muito, né? O nosso tratamento, quando a medicina diz que os rins deram os doces, né?
tem que começar a fazer a hemodiálise. Consiste em ficar 3 horas e meia, 4 horas numa máquina que vai filtrando o sangue, vai tirando as coisas negativas, né, que a gente ingere durante o dia e vai filtrando, né? E aí a gente, no final desse tratamento, o tratamento não tem um final. O final mesmo vai ser só com como eu vou dizer, o transplante. Esse aí é o final do tratamento. E do contrário, é uma coisa assim, a gente é praticamente prisioneiro do tratamento. Porque se a gente não faz a diálise, a gente encurta a vida da gente, né? O GRARC depende da solidariedade para continuar oferecendo apoio aos pacientes renais da região. Uma ajuda que, para muitas famílias, representa mais do que assistência. Significa acolhimento, qualidade de vida e esperança diante dos desafios impostos pela doença. Então, as nossas formas de arrecadação são através de... Nós temos prestadores de serviços que vão até a casa da pessoa, até o endereço, fazem a coleta da doação. Pode ser doação em financeiro, pode ser doação em gênero, pode ser uma lata de leite que nós solicitamos, um pacote de fralda, uma suplementação específica, um medicamento. Pode ser financeiro através de Pix também, que nós disponibilizamos a chave Pix da instituição, que é o nosso CNPJ, né? Entramos em contato, tem o telefone da instituição. Hoje a instituição tem vários meios de comunicação, que é o Instagram, né, da instituição, que é o grarc.tubarão. Ali divulgamos vários tipos de trabalho que nós realizamos, então ali as pessoas conseguem visualizar também, né? E hoje a gente tem um site também, que é muito legal, que tem todas as informações completas da instituição, as formas que pode estar ajudando também. E nós vamos para mais um breve intervalo e em seguida você confere. Campanha incentiva a reciclagem de figurinhas da Copa aqui em Tubarão. O Câmera Aberta volta já. Estamos de volta com o Câmera Aberta desta sexta-feira e olha, o mês de junho é marcado por ações de conscientização ambiental em todo o país. Em Santa Catarina, o Junho Verde também tem sido um período de apresentação de novos programas e investimentos voltados à preservação dos recursos naturais, ao bem-estar animal e ao desenvolvimento sustentável. Iniciamos o mês de julho. E o mês de junho em Santa Catarina é um mês dedicado à preservação ambiental, aos cuidados com o meio ambiente. É o chamado Junho Verde. Durante todo o mês de junho, nós olhamos com mais carinho para a questão ambiental, para que a gente possa despertar em cada um esse olhar atento para a preservação, para a conservação, para os cuidados com o meio ambiente. E a Secretaria do Meio Ambiente e Economia Verde está promovendo uma série de eventos alusivos à questão ambiental que vão levar informação, educação ambiental, capacitações e, além disso, representar as entregas que o governo tem e que a Secretaria tem feito através dos seus programas. E o mês de junho representa um momento muito importante para a entrega de programas do governo do estado de Santa Catarina que são executados através da Secretaria do Meio Ambiente e da Economia Verde. Como destaque, o programa Mais Verde, que nós estamos lançando o edital de chamamento público para os interessados poderem acessar esse recurso do pagamento por serviços ambientais. Também lembramos de um importante programa que é o CAR Digital, onde estamos promovendo aí diversos cursos de capacitação com o setor produtivo para essa nova ferramenta que é o SICAR 2.0, que passou por uma atualização e hoje vem dar uma dinâmica com mais agilidade no cadastro ambiental rural. E a Copa do Mundo movimenta milhões de colecionadores, mas também gera um resíduo que muita gente ainda não sabe como descartar corretamente. O papel que sobra após a colagem das figurinhas exige uma reciclagem específica e deu origem a um movimento nacional que já chegou aqui na Cidade Azul. 4 bilhões. Essa é a estimativa de figurinhas que serão produzidas para a Copa do Mundo de 2026 em todo o planeta. Mas, junto com a febre dos álbuns,
surge também uma dúvida. Para onde vai o papel que sobra depois que a figurinha é colada? Conhecido tecnicamente como liner, esse material tem aparência de papel comum, mas não pode ser colocado junto aos recicláveis tradicionais. Isso porque ele possui uma camada de silicone utilizada para proteger a cola das figurinhas, o que dificulta sua reciclagem nos processos convencionais. O assunto ganhou repercussão nacional depois que um vídeo publicado pela influenciadora Dani Scarbi ultrapassou milhões de visualizações nas redes sociais. Na publicação, ela explica que o descarte correto do material exige uma reciclagem específica e alerta para o impacto ambiental causado pelo descarte inadequado. Porque ele é laminado com uma película especial aqui para poder grudar nos adesivos. A partir daí, escolas, empresas, condomínios e associações em várias partes do país começaram a criar pontos de arrecadação para dar uma destinação correta ao resíduo. Procurada pela UniTV, ela falou com exclusividade sobre a repercussão da publicação e o crescimento do movimento pelo descarte correto dos liners. Para contar um pouquinho como isso começou, na verdade foi uma junção de 2 fatores. Primeiro, eu fiz um vídeo sobre figurinhas da Copa da Coca e esse vídeo explodiu, tiveram 17 milhões de visualizações em pouquíssimo tempo. Então eu sabia que esse era um assunto que estava na boca de todo brasileiro, né? Copa do Mundo, é Brasil, é figurinha, então todo mundo ali está colecionando e está ligado com isso. E na escola dos meus filhos surgiu uma iniciativa de 2 crianças para reciclarem os liners das figurinhas. E eu falei assim, gente, isso não pode se limitar na escola dos meus filhos. E aí eu comecei a procurar e não tinha em nenhum lugar, não tinha nada sobre isso, ninguém falando sobre isso. No Brasil, apenas uma empresa realiza esse processo de reciclagem em larga escala. Localizada em Guarulhos, São Paulo, a Poupel recebe os materiais coletados em diferentes regiões do país e transforma o resíduo em novos produtos de papel. Ailton Alves, sócio da empresa, falou em entrevista exclusiva sobre os desafios da reciclagem desse tipo de resíduo e o aumento da procura após a viralização do tema nas redes sociais. Esse boom das figurinhas da Copa, o line é isso aqui, quando você tira a figurinha, né? A figurinha vai para o álbum e o line você descarta num lugar adequado, junta e manda para a Poupel, que a Poupel vai estar recebendo, né? A gente transforma esse material em celulose, isso aqui é uma manta de celulose. Depois que é transformado, né, ele vai ser enviado para diversas empresas que vai produzir os mais diversos tipos de papéis. Por exemplo, o line da figurinha da Copa, ele vai ser produzido em celulose e vai ser enviado para esta empresa aqui, que vai utilizar na produção dos seus papéis cartão. Além da destinação correta, a campanha também tem um caráter solidário. Todo o valor arrecadado com a reciclagem dos liners será destinado ao GRAAC, hospital referência no tratamento de crianças e adolescentes com câncer. Aqui em Tubarão, a mobilização também já começou. Nesta quarta-feira, o Colégio Coração Feliz criou um ponto de coleta exclusivo para os liners das figurinhas da Copa. Esses liners, eles serão coletados até o final da Copa, né? Nós imaginamos finalzinho do mês de julho. E depois, daí em contato também com as outras empresas, os outros pontos, né? Porque hoje nós somos, eu acredito que o segundo de Tubarão, escola talvez a primeira, mas eu sei, né, de outro local de trabalho que também já faz, que é a Clinix. Então, depois nós vamos combinar para fazer uma entrega coletiva. Enquanto milhões de figurinhas circulam entre colecionadores de todo o país, a campanha chama atenção para um detalhe que muita gente costuma ignorar. O papel que sobra depois da colagem pode parecer pequeno, mas quando separado corretamente, deixa de ser lixo e ganha uma nova utilidade por meio da reciclagem. E nós ficamos por aqui. Outras notícias você confere no nosso portal unitv.com.br, mas você também pode nos acompanhar aí pelas redes sociais, @unitvsc. Continue assistindo a nossa programação. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.